Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu preparei para vocês hoje uma peça muito especial. Essa daqui é mais uma das peças que eu fiz para ficar expostas na Mega Artesanal no estande da Ibirapuera Têxtil, com esses tecidos lindos da Ibirapuera Têxtil. E eu preparei também essa aula, aproveitando que eu estava fazendo essa peça linda, preparei essa aula para vocês. Nós vamos aprender esse porta-caderneta, olha que lindo, um porta-documentos do bebê, tem bolsinhos internos, muito espaço para acomodar itens, tem esse bolsinho aqui com zíper, que também dá para colocar documentos, cartão, dinheiro se precisar, e eu vou ensinar para vocês a como utilizar esse fecho baratinho, ó, que dá esse acabamento todo especial na peça, e vamos aprender a fazer uma peça linda com esse acabamento incrível. Passo a passo está completinho, nós vamos aprender agora. Só não se esquece de se inscrever no canal, ativar as suas notificações e deixa um joinha aqui no vídeo, que é muito importante para a gente estar sempre trazendo conteúdo novo aqui para vocês. Vamos lá? Para fazer essa peça, eu vou utilizar uma vez no meu tecido principal, um tecido estruturado. Aqui eu tô usando o tricoline dublado com o termocolante definitivo e o algodão cru. Vou deixar aqui em cima o card para vocês assistirem um vídeo rapidinho que eu deixei aqui ensinando para vocês como utilizar o termocolante para fazer essa dublagem. E convido você também a vir conhecer a Costura da Felicidade, onde você aprende diversas formas de estruturação para poder desbravar vários materiais que você encontra aí na sua região, tá bom? Então, eu tô usando o tricoline dublado no algodão cru. Vou utilizar também para o forro uma entretela de algodão. Essa daqui é uma entretela resinada, que ela é ativada com calor. E vou usar também o tricoline para o forro. Então, eu cortei a mesma medida do meu tecido principal na minha entretela. E o meu forro, eu cortei um pouquinho maior, que é pra gente poder aplicar. Nós vamos fazer isso aqui juntos no tricoline e depois eu vou refilar no tamanho da minha entretela. Para os bolsinhos internos, eu cortei 2 vezes 15 centímetros por 25 de altura, também na entretela de algodão, e cortei também um pouco maior, 2 vezes o tricoline, que é para ser o meu tecido principal do bolsinho, e cortei 2 vezes o tricoline, que é para ser o forro, também um pouco maior que essa medida, para a gente fazer um acabamento de debrum que vocês vão conhecer aqui na aula. Eu vou colocar também nessa peça bolsinhos menores, então para eles eu coloquei 10 centímetros por 25 numa tela vôlei e cortei uma medida também no plástico cristal gramatura 40. Então você pode utilizar 2 vezes plástico cristal se preferir, ou 2 vezes tela vôlei, da forma que você preferir. Em um desses bolsinhos menores eu vou colocar um zíper. Então eu cortei uma medida de 27 centímetros aqui também de zíper. E cortei 3 tirinhas com 3 centímetros de largura aqui de tricoline para fazer os acabamentos desses bolsinhos menores. Então olha só, eu cortei um pouquinho maior que 25 centímetros com 3 centímetros de largura. Para finalizar essa peça, eu vou fazer o acabamento com o viés. Então eu cortei do próprio tricoline que eu estou trabalhando no forro dessa peça, eu cortei o meu tecido enviesado. Eu preciso do suficiente para fazer a volta em todo o corpinho dessa peça. Você pode utilizar também viés pronto de armarinho ou viés boneon, um viés que se encaixe muito bem em curvas. Para o fecho dessa peça, eu cortei na minha entretela de algodão uma medida de 5 centímetros por 10, a mesma medida do tricoline, onde eu vou prender essa minha entretela, e eu vou utilizar esse fecho que se chama fecho baratinha. Ele é um fecho de encaixe. Você tem um lado que vai ser parafusado nesse acabamentinho que nós vamos fazer e o outro lado que é preso por essas garrinhas aqui no tecido principal, tá? Então nós vamos fazer a aplicação desse fecho na nossa peça e ele fica lindo. A entretela de algodão eu cortei exatamente na medida que eu preciso para trabalhar, que é 15 centímetros por 25. O lado que tem a minha resina, eu vou posicionar no avesso do meu tecido principal que eu quero estruturar.
Então, eu vou colocar ele aqui e vou ativar essa resina com o meu ferro de passar. Ferro seco, na temperatura algodão, então é ferro sem vapor. E você vai deixar ele paradinho de 5 a 10 segundos em todas as regiões que tá a sua entretela, tá? Pode ser até uma outra entretela, pode ser de papel, que você preferir. Mas eu acho aconselhável você dar uma leve estruturada, como eu estou fazendo com essa entretela, nestes materiais internos também, que você vai conseguir um acabamento mais bonito. E depois eu vou refilar no tamanho aqui do meu tecido, no tamanho da minha entretela, eu vou retirar todo esse excesso do tecido que eu deixei aqui um pouco maior. Agora que eu já estruturei com a minha entretela e já refilei no tamanho da entretela, então eu fiquei com meus dois tecidos principais do bolsinho na medida final de 15 por 25, e o meu tecido de forro eu cortei, olha, aproximadamente 3 centímetros maior, que é pra gente fazer um acabamento de debrum. Pode ser até 2 centímetros maior apenas, tá? Só pra gente conseguir fazer um acabamento bem legal. Então, eu vou separar agora esse material e vou começar a preparar os bolsinhos primeiro. O meu tecido principal, que tá estruturado já, com o algodão cru, e o meu tecido de forro, que eu estruturei agora com vocês aqui com a minha entretela de algodão, eu vou reservar. Aqui no meu tecido principal, eu arredondei os cantinhos usando uma régua de canto com raio de 3 centímetros, mas você pode usar um cone de linha, o que você tiver aí no ateliê, só para fazer um arredondamento aqui no tecido principal, que vai ser muito melhor para fazer o acabamento final da peça. O meu tecido aqui principal do bolsinho, eu vou pegar uma medidinha do meu tecido de forro, vou posicionar direito com direito, vou alinhar aqui, ó, na margem de cima, e vou fazer uma costurinha aqui com margem de meio centímetro. Vou jogar esse meu forro aqui pra cima e vou colocar ele pra trás, mas eu não vou esticar todo ele pra trás, eu vou deixar esse acabamento aqui pra cima. Então, ao invés de eu trazer exatamente aqui na costura, eu vou deixar esse acabamento de debrum aqui por cima. E eu vou ficar com esse acabamento aqui, ó, fazendo um destaque como se fosse um viés. Mas, na verdade, eu fiz isso com o próprio forro. Para fixar nessa posição, eu vou fazer um pesponto aqui de acabamento. Com o meu outro tecido do bolsinho, eu vou fazer o mesmo procedimento. Agora eu já fiz o pesponto aqui, já deixei ele nessa posição, mas eu ainda não prendi o meu forro aqui no lugar. Vou reservar essa parte que eu vou preparar o meu bolsinho menor, que ele vai aqui por cima. Vou começar por esse de plástico, que eu cortei aqui a medida de 10 centímetros por 25. Vou pegar duas tirinhas que eu cortei com 3 centímetros de largura de tecido. Vou posicionar primeiro, ó, uma vez aqui numa lateral, direito para baixo, e vou costurar com margem de meio centímetro. Agora eu vou jogar ele lá pra frente, vinco bem aqui. Aqui eu vou dobrar e trazer essa parte aqui que eu dobrei em cima da costura. E vou fazer uma costurinha aqui de pesponto para acabamento. Agora que eu já fiz esse acabamento, eu vou posicionar aqui por cima do meu zíper. Deixo um bom espaço aqui, ó, entre a cremalheira e esse acabamento e vou fazer aqui um pesponto. Depois, com a minha outra tira de tecido, eu vou repetir esse acabamento aqui nessa borda do meu zíper. Já deixei então o meu bolsinho nesse formato e eu vou pegar agora um dos lados aqui do meu bolsinho, vou jogar o meu forro para trás, para eu pegar esse bolsinho que eu acabei de preparar, vou posicionar aqui alinhadinho e vou fazer uma costurinha aqui em toda a volta para prender ele nesse tecido principal do bolso. Agora que já foi costurado, agora sim eu posso pegar o meu forrinho aqui, já faço uma costurinha aqui em toda a volta e vou refilar esse excesso. Meu bolsinho vai ficar então dessa forma, e o outro tecido, o outro lado de tecido que eu estruturei também com a entretela, eu vou fazer o mesmo acabamento na bordinha de cima, aqui na minha telinha vôlei, que eu cortei também uma medida de 10 centímetros por 25, e fiz uma costurinha aqui em volta e também uma no meio, para dividir e ficar com dois bolsinhos. Então, eu fiquei aqui, olha, já com os dois bolsinhos
de acabamento dessa minha peça já prontinhos. Agora eu vou pegar o meu tecido estruturado do forro. O meu tecido que eu estruturei com a entretela de algodão. Tá cortado aqui, como eu já passei para vocês, na medida de 25 por 35. E eu vou pegar esses dois bolsinhos que eu preparei, vou alinhar aqui, ó, na borda. E vou fazer uma costurinha em volta para prender ele aqui no lugar. E já vou ficar com o meu forro pronto. Com o forro, então, já nessa posição, ó, já tem aqui os bolsinhos para colocar caderneta de saúde, colocar carteirinhas, tem um bolsinho de zíper para pôr documentos. Esse aqui, então, é a parte de dentro do nosso porta-cadernetas. Vou pegar agora o meu tecido principal e eu quero fazer um detalhe para dar um destaque aonde vai a minha etiqueta. Esse meu tecido, ele vai ficar dobrado ao meio assim, certo? E vai ter aqui um fecho para fechar essa peça. Então, eu vou pegar aqui uma alça pronta, aqui eu tô usando uma alça de algodão cru, e peguei uma tira de tecido um pouquinho maior que essa minha alça. Fui ao ferro e passei com ele, ó, dobradinho assim pra dentro essa borda, porque eu quero posicionar ele aqui mais para a lateral, chegando aqui mais para o centro, aqui onde tá a minha borda. E eu vou fazer uma costurinha prendendo ele aqui no lugar. Então, ó, é só um detalhe opcional, que se você não quiser, não precisa colocar. Mas ele dá um charme, dá um destaque nesse acabamento, ó. Vou posicionar aqui e vou fazer uma costurinha aqui nessas duas laterais. Então, meu tecido externo já tá preparadinho assim, ó. Fiz esse acabamento que é opcional e coloquei aqui a minha etiqueta. Eu vou pegar agora a minha medida de 5 por 10, que eu coloquei a entretela aqui de algodão e o tecidinho aqui do outro lado. Vou dobrar as laterais para o centro e dobrar novamente. E vou passar uma costurinha de cada lado aqui para fazer um acabamento. Vai ficar dessa forma a minha tirinha e é nela que eu vou prender o meu fecho. A parte do fecho, eu vou ter essa parte aqui, olha, que tem essa abertura aqui em cima e um lado ele é um parafusinho. Ele vem com um parafusinho aqui para você encaixar. Olha, acompanha esse fecho baratinha, essas duas partes, esse parafusinho, que é o que nós utilizamos para prender essa parte aqui de cima com essa abertura. E acompanha também essa chapinha, que é para prender essa outra parte aqui, ó, do outro lado, onde vai encaixar o nosso fecho. Para fechar esse fechinho, esse parafusinho, é necessário essa chave L, que você compra ela separada, você adquire uma única vez. Ela é bem pequenininha, própria para fechar esse parafusinho. Então, quando você for comprar o seu fecho baratinha, se você ainda não tiver, já pede também a sua chave L no fornecedor onde você está comprando o seu fecho, tá bom? Nessa parte aqui, nós vamos encaixar a tirinha que nós acabamos de confeccionar. Aqui pelo parafusinho, ó, nós vamos colocar o parafuso. Agora que nós já fixamos bem com o parafuso, ele fica presinho aqui. Nós vamos posicionar, mas antes de já costurar, a gente vai ver uma distância bacana aqui, porque essa tirinha aqui, ela tá um pouco maior do que o que a gente realmente precisa. Eu deixo maior pra gente poder fazer essa conferência, tá? Então, agora, olha, primeiro eu vou posicionar centralizado aqui, bem centralizado. Você vai ver que essa parte de baixo, ela tem um lado que é maior e um lado que é menor. O que é menor vai ficar virado pra borda, tá? Porque é onde encaixa aqui, ó, tá bom? Então, ó, a gente aperta aqui pra abrir. Então, esse lado aqui vai ficar virado, esse lado menor vai ficar virado pra borda aqui do meu tecido. Vou encontrar o centro aqui bem alinhadinho, ó. E eu quero posicionar ele bem pra dentro, porque eu quero que fique em destaque esse meu fecho. Eu quero que ele fique aqui, ó, mais ou menos nessa distância aqui. Eu quero que ele fique bem ocupando esse espaço. Então, eu vou colocar ele aqui bem centralizado. Vou colocar a minha chapinha aqui centralizada com a marcação que eu fiz.
Usa a própria chapinha como guia para você fazer a marcação aqui, ó, para as aberturas. Vou abrir esse espaço. Vou entrar com essa parte aqui. Verifique se ele tá bem alinhadinho, bem retinho. E aqui pelo avesso nós vamos usar essa chapinha para prender essa parte aqui, ó. Entra com ela aqui nas garrinhas e você vai abrir. Se você sentir dificuldade de fazer isso com a mão, pode vir com o alicate. E já tá preso aqui, ó, bem firminho. Essa nossa parte do fecho. E agora eu já posso, então, encaixar ele aqui, ó. Vou dobrar ao meio. Deixo aqui, ó, um dedo mais ou menos de distância, não deixa ele muito justinho apertado, pra gente ter espaço para colocar itens dentro dessa carteira, tá? Então, eu deixo aqui mais ou menos um espaço de um dedo. E eu vou cortar passando 1 centímetro aqui da lateral, porque eu ainda vou costurar e ele vai ficar embutido no nosso acabamento de viés aqui, ó. Então, passando 1 centímetro, vou tirar aqui o excesso. Com o lado direito do meu fecho, ó, que é esse lado aqui que tem esses risquinhos, eu vou colocar ele virado para baixo, tá? Porque ele vai fazer assim depois, tá? Ele vai para lá. Então, eu vou deixar ele virado para baixo, ó. Tô olhando pro avesso do meu fecho. Centralizado com o pique que eu fiz aqui. Meu fecho tá posicionado para quando eu fechar a minha carteira, ó, ele vai vir para cá e vai fechar aqui por cima. Dessa forma, tá bom? Então, agora a gente já pode costurar a parte do forro que nós já tínhamos preparado. Vou posicionar avesso com avesso. E reparem que o meu tecido principal de fora tá arredondado, mas o meu tecido de forro não tá. A gente vai refilar agora. Vou primeiro posicionar aqui alinhadinho, ó. Uma coisa que eu gosto de fazer é dobrar ele ao meio. Já fiz piquezinhos aqui, ó. Um pique aqui e um pique aqui, encontrando o centro desse meu corpinho principal. E eu vou fazer o mesmo aqui nesse forro. Vou alinhar bem direitinho, ó, esse acabamento aqui do bolsinho de dentro com esse acabamento aqui, para encontrar o centro bem alinhado aqui. E aqui pelo lado principal, porque é onde eu tenho os arredondamentos, eu vou fazer uma costurinha de segurança em toda a volta, para fixar aqui no lugar. E refilo agora já também esse excesso aqui do meu forro. Já está refilado, olha, dessa forma. E agora a gente só vai fazer, então, o acabamento com o viés. Eu tô aqui com a minha tira de viés, que eu preparei enviesado mesmo, então ela tem elasticidade. Eu fiz uma técnica de viés contínuo, que eu aprendi na Costura da Felicidade. Dentro da Costura da Felicidade, a gente tem um módulo só de viés, para vocês desvendarem o mundo do viés e nunca mais ter medo de fazer acabamentos lindos com viés. E eu vou utilizar, então, o viés de tecido que eu preparei usando a técnica de viés contínuo. Eu vou colocar, então, aqui, ó, direito com direito. Vou iniciar pelo lado de dentro da minha peça. Vou deixar aqui uns 4 dedos de viés sobrando para iniciar, para depois a gente fazer a emenda, tá? E vou costurar aqui com margem de meio centímetro. Cheguei aqui aonde eu iniciei, vou dobrar essa pontinha aqui para baixo, ó, no ângulo de 45 graus aqui, e vou passar com essa minha tira aqui por cima e refilo todos os excessos. E agora eu vou jogar tudo lá pro outro lado, ó. E aqui pelo lado direito, nós vamos dobrar e trazer a dobra aqui em cima da linha da primeira costura que nós fizemos. Para facilitar, pode primeiro dobrar tudo e prender com os clipes ou com o prendedor que você tiver aí, para depois a gente vir só costurando, retirando os clipes, fica bem mais fácil de ficar um acabamento bonito.
E o resultado final é essa peça linda. Olha que charme que fica esse porta-documentos, porta-caderneta, para acomodar todos os itens que a mamãe precisa transportar do bebê, com esse fecho super lindo e prático de utilizar e com esse acabamento impecável. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quando fizer, não esquece de postar e me marcar, @multiplicaatelier, que eu quero muito ver o trabalho de vocês, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe muito a vida de vocês e até as próximas aulas.